Boa tarde a todos, todas. Agradecemos a presença e a participação tanto das pessoas que estão aqui no auditório do IAI, quanto os que estão acompanhando pelo canal do YouTube do INPE. É uma honra fazer parte desse evento de lançamento nacional Fogo em Foco 2024-2025 e do artigo State of Wildfires 2024-2025, que está sendo organizada com muita dedicação pela doutora Liana Anderson, pesquisadora do INPE e integrantes do laboratório TRIS. Vamos ter as apresentações da doutora Liana Anderson, posteriormente de dois convidados especiais, a tenente Jussiere Rodrigues Marques e o tenente-coronel Leonardo Rodrigues Congro, seguida pela mestre Débora Dutra, do INPE, e o encerramento será com o doutor Fabiano Morelli, também do INPE. Mas também teremos espaço para perguntas e considerações. Quem está online pode utilizar o chat do YouTube e também solicitamos que todos assinem a lista de presença, tanto a presencial quanto a online. Inicialmente, passo a palavra para a doutora Liana Anderson, do INPE, para fazer a abertura do evento. Muito obrigada, Débora. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estou muito feliz com essa oportunidade que nós temos de consolidar um trabalho, uma parceria que já vem sendo construída há muitos meses. Agradeço também todo o apoio institucional que nós recebemos e, principalmente, toda a equipe do TRIS que fez com que fosse possível estarmos aqui hoje, podendo atingir tantas pessoas com essa transmissão online. Eu preparei alguns slides para vocês. A minha apresentação hoje, ela vai ser um pouco mais geral. Eu vou contar a história de como nós chegamos aqui e alguns dos principais resultados que tem interface com o Brasil desse relatório que, como a Débora falou, é o State of Wildfires, o estádio dos incêndios no planeta referente ao ano de 2024-2025. Para iniciar, eu acho que teve um grande momento de mudança frente a pesquisadores, a tomadores de decisão na escala global, que foram os eventos dos incêndios do ano de 2020. Acredito que grande parte das pessoas presentes vão se lembrar dos grandes incêndios na Austrália, ficou conhecido como Black Summer, na Europa, mas também no Pantanal, na Amazônia. E esse ano ele foi tão emblemático pela magnitude que os incêndios chegaram, que gerou uma movimentação liderada pelas Nações Unidas no desenvolvimento desse relatório que trouxe pesquisadores de todos os continentes, pesquisadores da área do fogo. Temos contribuições do Brasil, eu sou uma das que participou, para dar visibilidade à magnitude do problema com o conhecimento científico já em uma linguagem mais adaptada para tomadores de decisão, com informação em relação aos impactos, aquilo que a gente conseguiu consolidar nesse documento. E uma coisa que eu acho muito importante é essa figura que traz, dentre os 17 objetivos que temos como metas para o desenvolvimento sustentável, acordado entre todos os países, os incêndios diretamente ameaçam o cumprimento de 8 desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, pensando em termos da magnitude de escala de impactos e impedimentos para um futuro, para o nosso planeta que todos nós desejamos, ele realmente é uma ameaça consolidada. E esse evento de 2020, para quem é da parte acadêmica, ele foi tão marcante que, geralmente, quando você tem uma publicação, uma edição especial de uma revista técnica científica, geralmente é sobre um processo, sobre a seca, sobre chuvas.
E aqui, como parte né, dessa a contribuição acadêmica, eu acho que é a primeira vez que eu tive conhecimento que a gente fez uma edição especial voltada especificamente para analisar os eventos de fogo daquele ano. E tivemos contribuições também de todos os continentes, né, descrevendo o que aconteceu, né, com análises científicas, e aqui do Brasil, né, parte do nosso grupo de pesquisa, tivemos a contribuição com 2 artigos, um para o Pantanal e um para a Amazônia. E, em seguida, a essa movimentação, aproveitando esse momento que já existia, né, dessa rede de pesquisadores, nós decidimos iniciar, então, o desenvolvimento dessa sumário sintético de informações em relação aos eventos de fogo anualmente, porque o processo acadêmico, científico, de você desenvolver um estudo e até a sua publicação, ele é geralmente bastante longo, e percebemos que, né, a gente não tinha esse tempo a perder. Então, isso daqui foi liderado, né, pelos colegas da Inglaterra, para colocar esse relatório online. A primeira experiência que tivemos foi o ano de 2023 e 2024, que eu também participei. E eu até trago uma informação aqui, vocês podem observar ali no mapa, né? No Brasil a gente tem alguns estados na coloração vermelha, significa que o ano de 2023, 2024 foi um dos piores anos em relação aos incêndios para aquele determinado recorte geográfico, mas tem uma informação que eu acho que é bastante relevante, que os incêndios que nós observamos na Amazônia Ocidental, né, que já é a Amazônia no estado do Amazonas, do Acre, fazendo fronteira com o oeste, com os países vizinhos, que ocorreram entre setembro e outubro de 2023, ele foi de 20 a 28 vezes mais provável devido às mudanças climáticas antropogênicas. Então, a gente tem aqui a contribuição direta das emissões antrópicas, né, que vem causando as mudanças climáticas, amplificando a probabilidade da ocorrência desses eventos. E esse documento ele teve uma repercussão muito grande aqui no Brasil, mas é um documento que ele é extenso, né, ele abrange todos os países do globo, e ele também tem uma linguagem ainda acadêmica, e ele está em inglês, então isso coloca dificuldade para a gente fazer essa informação fluir mais rapidamente, né, para as partes interessadas aqui no Brasil. Então, frente a essa identificação desse potencial desse material que nós estávamos produzindo, né, para todo o planeta, chegando na escala de estado, eu vislumbrei a gente iniciar o desenvolvimento chegando nas escalas que sejam mais compatíveis com a tomada de decisão para pensarmos nas estratégias de prevenção, estratégias de reação, estratégias de adaptação. Então, com isso surge a ideia de fazer esse documento em português. E, em relação, né, concomitantemente, nós havíamos vislumbrado a criação de um Instituto Nacional para Pesquisas do Fogo, que é uma chamada que existe pelo Conselho Nacional de Pesquisa Científica, do CNPq, aqui no Brasil, e, em colaboração, eu já vinha trabalhando com o tenente-coronel Congro, e já tinha contato com a tenente-coronel Jussieri, no âmbito dos incêndios do Pantanal, nós identificamos essa necessidade de aproximar todo esse portfólio de informações científicas, acadêmicas que nós vimos desenvolvendo com as ações que os colegas do Corpo de Bombeiros também tinham interesse em acessar, né? Então, como a gente poderia construir algo conjuntamente. Então, vamos dizer, juntando a vontade de comer com a fome, a gente teve ali, vamos dizer, o cenário perfeito para que dessemos encaminhamento a essa ação conjunta. Então, com isso, surgiu esse documento que é o Fogo em Foco. Nós teremos a apresentação da Débora dos principais resultados desse documento, mas eu trago aqui para vocês um recorte do relatório global, que é o State of Wildfires. O que a gente vê à esquerda é o website onde estão hospedados esses materiais, que é, né, essa versão global, e um dos desdobramentos, o Fogo em Foco,
que é o outro motivo que estamos aqui. Quando a gente olha agora o mapa, vocês vão ver, esse daqui já é do relatório novo, que foi lançado hoje, felizmente, né, tudo muito bem coordenado. Nós observamos de novo, né, grandes regiões do país, né, dos estados do Brasil, novamente, né, nessas colorações mais avermelhadas, né, mostrando que, mais uma vez, né, a gente acabou quebrando recordes em relação a diferentes métricas dos incêndios florestais em algumas regiões do país. Ali eu coloquei também, dá para ver a lista de autores, né? A gente tem pesquisadores de todos os continentes que participam dessa publicação. Ela é extensa, tem uma riqueza de informações enormes, então também convido vocês a conhecê-la com o maior detalhamento. E algumas informações aqui que eu acho que, né, é pertinente para a gente imaginar realmente, né, qual que é esse cenário, qual que é esse status daquilo que estamos enfrentando, né, tendo o ano de 2024 como uma base, né. A gente sabe que as mudanças climáticas, elas impulsionaram essa temporada de incêndios extremos, né, a gente teve as grandes secas, né, ondas de calor, extremos de temperatura aqui no Brasil, mas isso tornou a possibilidade, né, da gente ter até 30 vezes uma área queimada maior do que seria em uma situação, vamos chamar de um clima normal, né, entendendo que a gente já vive uma emergência climática. Em relação a condições meteorológicas, né, e os principais eventos na temporada, eu trago aqui uma informação que eu julgo que é bastante pertinente também, que no Nordeste da Amazônia, essa combinação, né, de chuvas de até 40% abaixo da normal, né, durante a estação chuvosa de 2023 e 2024, e essas temperaturas recordes que nós vivemos, ela deixou a floresta, né, com um grande grau de suscetibilidade à entrada aos incêndios, que foram, né, de escala sem precedente, afetando muitas das nossas florestas. No Brasil, né, com os dados que nós utilizamos, são mais de 243 mil quilômetros quadrados, né, a gente destaca a região da Amazônia, o Pantanal e a Tiquitania, que é a área vizinha, né, a extensão do Pantanal para dentro do território da Bolívia, e essas queimadas aumentaram de 4 a 24 vezes, né, em relação à média histórica. Né, tivemos a emissão de material particulado, a questão da fumaça, atingindo, né, áreas, né, que vão para além de onde os incêndios aconteceram, em São Paulo, chegou no Paraná, então a gente tem esses registros, né, do impacto dos incêndios, né, para além da escala local, a fumaça viaja. E pensando um pouco no futuro, que eu acho que, né, uma boa parte a gente está aqui realmente para pensar no futuro, trago, vamos dizer assim, um alerta, que é essa frase que eu acho ela bastante emblemática, né? Essa temporada extrema de incêndios florestais, que antes eram improváveis na vida de gerações passadas, devem se tornar cada vez mais prováveis dentro da vida das crianças de hoje. Por exemplo, na Amazônia, uma pessoa nascida na década de 40 tinha de 33% a 36% de chance de vivenciar uma temporada de incêndio como a de 2024. E uma criança que nasce hoje já vai enfrentar essa probabilidade, né, de 52% a 59% de viver novamente esse cenário que seguramente, né, nenhum de nós tem o interesse que aconteça, dado os impactos, né, na sociedade, na economia, no ambiente, entendendo que esses três pilares estão integrados. Então, eu acho que essa é uma fala geral de abertura. Agradeço o apoio de todos novamente e vamos dar sequência. Obrigada. Liana, muito obrigada. Eu gostaria de destacar que a Liana, então, como eu falei, é pesquisadora do INPE, onde também ela é docente da pós-graduação do curso de sensoriamento remoto, colidera o laboratório TrisLab. Então, muito obrigada, viu, Liana? Aproveito agora, na sequência, para convidar a Tenente-Coronel Jussiere Rodrigues Marques, ela é assessora operacional do Conselho Nacional de Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares e assessora parlamentar do Corpo de Bombeiro Militar do Mato Grosso.
Convido, então, passo a palavra. Obrigada, boa tarde a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar aqui a mesa, né, principalmente a doutora Liana, pela essa iniciativa de fazer esse documento tão importante, né, para nós, para a sociedade. E aí o Congro, né, que foi que me passou a mensagem, e aí falou, não, nós precisamos contribuir com o documento que a doutora está elaborando, e aí a rede foi aumentando, né, foi ficando enorme. Eu trabalho na Liga Bom, né, representando todos os corpos de bombeiros do Brasil, e aí esse ano nós elaboramos, né, a Liga Bom elaborou o primeiro Plano Nacional de Gestão de Incêndios Florestais, e esse documento vem de encontro com tudo que nós estamos fazendo na Liga Bom, né? Então, toda essa construção, né, de aproximar a comunidade científica com os corpos de bombeiros é muito importante, né? Porque a gente vem trazendo dados que refletem as ações dos corpos de bombeiros, e vocês vêm trazendo dados científicos, né? Então, essa parceria, para nós, principalmente, é importante, e para a sociedade também, né? Eu tenho certeza disso. Acho que é só o começo, né, dessa construção. E aí, nesse documento, né, a gente vem trazendo alguns dados dos corpos de bombeiros, né? O que os corpos de bombeiros vêm fazendo em relação aos incêndios florestais? Né? Essa é a pergunta que fica. Então, a gente, acho que nunca foi coletado a nível de Brasil, né? A gente fala muito de estado, cada estado fala do seu dado, mas a nível de Brasil, o que está sendo feito, né, pelos incêndios florestais? E aí a gente traz, né, um pouquinho desse panorama, qual é o efetivo, né? Então, hoje são quase 72 mil bombeiros trabalhando nessa parte, né, no enfrentamento de incêndios florestais, quase 81 mil pessoas, entre voluntários, entre brigadistas, né, para poder conter os incêndios florestais. E aí a gente fala um pouquinho, né, vem trazendo sobre as ações, né, as ações de prevenção, preparação, resposta, responsabilização. Então, assim, esse documento tenho certeza que vai ganhar força, né? Ano que vem vai ser lançado outro, vai ser um anuário, se Deus quiser. E aí, o que eu posso mais dizer, né? Eu estou muito feliz, viu, doutora Liana, por esse documento, por ter contribuído, né? Pela Liga Bom estar fazendo parte, né? Vários corpos de bombeiros também contribuíram com dados expressivos, né? Foram várias reuniões, e eu tenho certeza que seu esforço não é em vão, né? Ontem você ficou até 11 horas da noite finalizando o documento, né? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns por tudo, né? E conte conosco, conte com os corpos de bombeiros para poder continuar nessa labuta, né? Então, o próximo passo nosso aqui é fazer um acordo de cooperação técnica, né, entre os corpos de bombeiros e o INPE, né, essa instituição que a gente tem, que a gente teve a oportunidade de estar visitando hoje, né, eu particularmente gostei muito da visita, gostei muito de tudo, de ver de onde saem aqueles dados, né, das queimadas, né, ir lá na tela, verificar, e de onde que sai, não, ir lá na salinha, verificar as pessoas que estão trabalhando com esses dados todos os dias. Então, eu particularmente estou muito feliz de estar aqui hoje, no lançamento do documento. Então, muito obrigada por essa oportunidade e parabéns pela iniciativa. Tenente Coronel Jussieri, gratidão, né, pelas palavras, por estar aqui conosco.
Dando sequência, convido o Tenente-Coronel Leonardo Rodrigues Congro, assessor bombeiro militar, presidente do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Mato Grosso do Sul e secretário executivo integrado da Coordenação Estadual do Mato Grosso do Sul e também vice-presidente do Comitê Nacional de Assuntos Institucionais da Liga Bom. Então, passo a palavra, fique à vontade. Obrigado, Débora. Doutora Eliana, cumprimento a você, cumprimento a Coronel Jussieri, doutor Moretti, que está aqui conosco, Morelli, né? Morelli, então, e a todos que estão aí nos acompanhando. Bom, uma boa tarde a todos, é uma grande honra participar desse lançamento, né? Esse é um evento que está muito claro que une a ciência, a gestão pública, né, e as operações de enfrentamento a um dos maiores desafios ambientais e sociais do nosso tempo, que são os incêndios em vegetação. Né? Esse documento que hoje a gente celebra aqui, o Fogo em Foco, que é 2024-2025, e o artigo internacional State of Wildfires, representam um salto qualitativo na nossa capacidade de diagnosticar, compreender e, sobretudo, prevenir o fogo em escala nacional e global. Eu começo lembrando, né, como já apontou a doutora Liana, da gravidade do cenário, né, que motivou esse trabalho. Né? Em 2024, o Brasil viveu um ano que até então a gente achou que ia ficar em 2020, né? Mas que 24 superou na gravidade e ficará marcado pela intensificação dos incêndios, né, com mais de 57 mil ocorrências relacionadas a estiagens, secas, ondas de calor e incêndios florestais. Né? Então, essas constatações, né, exigem de nós não apenas uma análise, mas uma ação e compromisso coletivo. Né? Mas hoje a gente não está aqui para lamentar o ano que passou, pelo contrário, né? A gente está aqui para reconhecer, né, Eliana, esses avanços, celebrar essas parcerias que hoje a gente tem aqui com essa integração da Liga Bom com o INPE e apontar caminhos efetivos. Né? O relatório Fogo em Foco, que vai ser disponibilizado, é um exemplar nesse sentido, né, porque une dados de sensoramento remoto, né, como o do MODIS, do Global Fire Atlas, né, análises climáticas do ERA5, e de forma inédita une-se com o conhecimento operacional dos corpos de bombeiros militares de todo o Brasil. Né, essa integração entre ciência e operação é, por si só, uma prevenção inteligente, né, onde a gente transforma a informação técnica em decisão prática. Quero destacar também, especialmente, alguns elementos de prevenção que constam nesse relatório. O relatório evidencia que o Brasil ainda mantém uma cultura de resposta. A maior parte dos recursos públicos é aplicada depois que o fogo acontece. Né? Enquanto isso, organismos internacionais como o PNUMA recomendam que pelo menos 2/3 dos orçamentos, investimentos, sejam direcionados à prevenção, ao planejamento e à preparação. Né? Esse é o caminho que entendo que precisamos trilhar. Mais do que alertar, também o relatório traz instrumentos concretos, como ranqueamento históricos de área queimada, mapas de sazonalidade, indicadores de intensidade, que permitem planejar com antecedência as suas ações necessárias. Por exemplo, ferramentas que tornam aplicáveis o recurso de prevenção, como o manejo de aceros, quando aplicável, né, campanhas educativas, contratação e formação de bombeiros militares e também de brigadas, onde e quando o impacto é maior. Então, isso, ao nosso ver, é uma gestão pública baseada em evidência, e essa é a saída, né, salomônica para esse grande desafio. É indispensável reconhecer aqui o papel dos corpos de bombeiros militares. O relatório foi construído com contribuições técnicas e relatos de corporações de todo o país e do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, a Liga Bom.
Essa parceria fortalece a governança do fogo e aumenta a eficiência das estratégias de prevenção e resposta. Também é essencial ressaltar a contribuição da ciência brasileira, representada aqui hoje pelo INPE e pelo Laboratório TRIS. Né? Seus estudos sobre o uso da terra, anomalias climáticas, a dinâmica do fogo, são a base que permite transformar monitoramento em decisão. Né? A ciência e a operação juntas realmente salvam vidas e reduzem os danos. E falando em vidas, o documento lembra de algo crucial. Prevenir também é proteger as pessoas. Os profissionais que combatem o fogo, os bombeiros militares, os brigadistas, enfrentam riscos físicos, químicos e psicológicos diários. Investir em prevenção é também reduzir a exposição desses profissionais, preservar a integridade de quem se coloca à frente das chamas por todos nós. Então, o Fogo em Foco 2024-2025 não é apenas um diagnóstico, é um convite à ação coletiva. A união entre a ciência, operação e gestão pública nos dá a oportunidade rara, transformar dados de prevenção em ações que salvam vidas e vidas salvas em políticas permanentes. É aqui que reconhecemos os esforços da Liga Bom, com resultados concretos nos 6 biomas brasileiros. Na Amazônia, redução de 18% da área queimada entre 2022 e 2024. Ampliação de 25% no número de equipes profissionais especializadas. Cerrado, uma queda de 22% nos focos críticos após programas de aceiros controlados e cooperação multiagência. Na Caatinga, aumento de 40% da cobertura preventiva de vigilância, com sistemas de alerta e monitoramento por satélite em tempo real. Na Mata Atlântica, redução de 15% das ocorrências em 2024, graças à criação de núcleos de prevenção. No Pantanal, a redução expressiva de 30% de área queimada comparada a 2020, né, com novos centros de operações integrados. O Pampa, a diminuição de 10% nas ocorrências e a ampliação de 35% na capacitação de combatentes. Esse resultado comprovam que a prevenção integrada, articulação nacionalmente e articulada nacionalmente é o caminho mais eficaz e sustentável. Por fim, a Liga Bom e os corpos de bombeiros militares de cada estado estão mostrando que quando há coordenação, ciência e comprometimento, o fogo pode ser controlado antes de se tornar uma tragédia. Olhando para o futuro, Liana, avalio que tem muito para ser feito, realmente, né? Uma das metas tangíveis, por exemplo, inclusive você estava lá, nos ajudou com toda a informação técnica para esse estudo, né, foi a adoção sistêmica por todos os corpos, né, será a adoção sistêmica por todos os corpos de bombeiros militares, enquanto integrantes do CISNAMA Nacional, de instruções ou normas técnicas de segurança contra incêndios florestais. Né? Elas já foram delineadas aos 6 biomas brasileiros e estão sob apreciação no momento do Conselho Nacional de Comandantes Gerais. Então, encerrando, eu deixo uma mensagem simples. Prevenir é possível, é eficiente e é moralmente imperativo. Né? Então, que nesse lançamento seja o início de um compromisso renovado, né, entre pesquisadores, bombeiros militares, autoridades públicas e toda a sociedade, para que o fogo deixe de ser o sinônimo de uma tragédia previsível e passe a ser objeto de uma gestão responsável e coletiva. Muito obrigado. Tenente Coronel Leonardo Congro, muito obrigada, viu, pela sua fala, muito importante, né? E, bom, agora, finalmente, para a gente conhecer um pouco mais, né, do relatório, chamo a Débora Dutra, ela participa do grupo do TRISLab, aqui do INPE, ela é doutoranda de censuramento remoto, aqui do INPE também, mestre em análise e modelagem de sistemas ambientais e bacharel em engenharia ambiental. Então, por favor, Débora. Bom,
Enquanto isso, nós estamos com um número muito grande de participantes no canal do YouTube do INPE. Então, nós agradecemos a participação, também estamos com um público considerável aqui, agradecemos a participação de vocês, muitos integrantes do Tris Labs. Então, ótimo. Débora? Bom, pessoal, como a Débora já me apresentou, né, eu também sou a Débora, vou estar aqui apresentando um pouco sobre o relatório Fogo em Foco, e aqui eu vou contextualizar um pouquinho, explicar como que foi feito as análises e, posteriormente, mostrar os resultados, porque é interessante entender como que foi feito para ficar mais fácil de entender as colorações. Bom, é importante a gente entender que o ano de 2024, como vem sendo falado, ele foi um ano de aumento expressivo dos incêndios e ele também foi um ano onde teve estiagens, ondas de calor e também registros, né, de diversos danos materiais associados, né, a esses eventos. Bom, os incêndios eles são impulsionados, né, de acordo com a literatura, por meio da agropecuária, desmatamentos, vetores de degradação florestal e eventos climáticos extremos. E a principal consequência desse processo, né, é a perda de biodiversidade, de serviços ecossistêmicos prestados principalmente pelas florestas, e isso também vai afetar não apenas, né, o contexto da florestal, mas também a agricultura, água, as áreas urbanas. Então, é um tema que é importante não apenas para quem estuda floresta, mas sim toda a sociedade. E uma das leis, né, que foi sancionada em 2024, que é bastante discutida atualmente e se tornou um elo importante, né, dentro da literatura científica para a gente discutir mais sobre essas temáticas, é o Plano Nacional de Manejo Integrado do Fogo, né, que vai buscar, né, trabalhar essas questões de prevenção, monitoramento e a resposta a esses eventos no país. E como a Liana já mencionou, né, o contexto de surgimento do relatório do Fogo em Foco vem da iniciativa global do State of Wildfire, que vai reunir esses dados e as análises, né, sobre as ocorrências e magnitude e impacto dos incêndios em todo o globo. E, por meio, né, dessa colaboração nacional, né, surgiu a ideia, né, de fazer uma parceria entre os pesquisadores brasileiros e os corpos de bombeiros para poder elaborar uma edição brasileira desse relatório, que surgiu, né, como produto final que estamos apresentando hoje. E como que se dá a divisão desse relatório? A primeira parte é a parte 1, introdutória, onde é colocado o contexto, a descrição dos dados utilizados, as definições das métricas e as explicações necessárias para quem for estar lendo o relatório. A parte 2, ela vai mostrar um panorama geral brasileiro, mostrando as questões dos incêndios a nível estadual, as áreas protegidas e de biomas, e vai explorar, né, esses aspectos do fogo através do uso do sensoriamento remoto. E, por fim, tem a parte 3, que já é um detalhamento dos estudos de casos por estados, onde foi possível ter a contribuição dos corpos de bombeiros. Então, além das análises de sensoriamento remoto, tem como que se deu a atuação dos corpos de bombeiro dentro dos estados brasileiros. Então, algumas definições, antes de mostrar os resultados, os dados eles vieram principalmente, né, do State of Wildfire, mas principalmente de um projeto denominado Global Fire Atlas, que foi elaborado pelo Andela, no qual ele cria, né, através dos produtos do MCD 64A1, as denominadas métricas do fogo. E essas métricas, dentro dos estudos de incêndios florestais, elas auxiliam no entendimento dos eventos individuais do fogo dentro do espaço. E o nosso espaço aqui, no caso, foi o Brasil. E aí, com isso, é feito, né, o agrupamento desses pixels de área queimada e são feitas diversas análises para poder entender, né, o que eles chamam de variáveis chaves, que é a data de início do incêndio, o ponto de ignição, o crescimento diário, a direção de propagação, duração, tamanho e morfologia associada a perímetro e a área queimada. Bom, então, quais são as definições essenciais para a gente poder compreender os resultados do relatório? O primeiro dela é número de incêndios. Então, o que é um número de incêndios? Ele é o total de eventos em uma região e período.
o tamanho máximo dos incêndios vai ser a maior área queimada observada durante o evento, considerando um percentil de 95%. A taxa máxima de crescimento, ela é o crescimento diário médio da área queimada. E para facilitar, né, o que é esse crescimento diário? Ele nada mais é do que a área total do incêndio dividido pela sua duração em dias. Então, por exemplo, se eu tive 20 km² queimados em 10 dias, eu vou ter uma taxa de crescimento de 2 km por dia. Então, essa taxa vai se referir à maior média que foi encontrada durante todos os períodos de incêndio analisados. O mês de pico de fogo, ele vai ser o mês com a maior diferença de área queimada em relação à média histórica. E aí, aqui deixando bem claro, né, que o que é essa média histórica? A gente está trabalhando com dados desde 2002 até fevereiro de 2025. Só que no relatório a gente está trabalhando com período temporal de março de 2024 a fevereiro de 2025 como a nossa referência. Então, ou seja, todos os resultados que vão ser mostrados aqui é o comparativo do período de março de 24 a fevereiro de 25 em relação a toda a série histórica. E aí, com base nessa análise comparativa, é feito o que a gente denomina como ranqueamento. Então, essa comparação do período atual com a série histórica. Então, o valor 1, ele vai ser o ano de referência do pior ano de queimadas da série histórica. O valor 2, o segundo pior, e assim sucessivamente até chegar na última colocação. Então, para facilitar, eu coloquei aqui a legenda de cores que a gente padronizou em todo o documento. Então, quanto mais avermelhado for essa coloração, mais crítico foi o período de 24 e 25 em relação à série histórica. E quanto mais esverdeado para azulado, menos crítico foi esse ano em relação a todo o período da série histórica. Bom, então agora os resultados. Aqui a gente tem, primeiramente, por bioma, que assim como o artigo do State of Wildfire aponta, a gente tem os biomas da Amazônia e do Pantanal como destaques nesses rankings de queimada ao longo da série histórica. Só que é interessante a gente entender que, apesar da Amazônia e do Pantanal terem tido o ranking de primeira colocação, quando a gente pega em números absolutos de área queimada para o ano de 24, a gente vê que o Cerrado se destaca nesse processo. Então, ou seja, historicamente foi o ano com maior área queimada nos biomas da Amazônia e do Pantanal, mas em termos quantitativos de queimada, o Cerrado ele se destaca quando comparado com a Amazônia e o Pantanal. Bom, em relação ao número de incêndios, o estado do Amazonas foi aquele que se destacou em todo o país, com a maior quantidade de eventos de incêndios. Em relação à área queimada, é possível perceber que os estados do Amazonas, Pará, Sergipe e Mato Grosso do Sul foram os que mais se destacaram, com a posição de primeira colocação do ano de 24 e 25 em relação à série histórica. E o estado do Amazonas, ele teve 73% dessas queimadas em áreas florestais e um aumento de 68,6% em relação à média histórica. Já o Pará foi 62,4% dessas ocorrências em áreas florestais e 52,1% acima da média histórica. O estado de Sergipe, ele quase totalmente ocorreu as áreas queimadas, a maioria em áreas não florestais, mas foi 44,2% acima da média histórica. E Mato Grosso do Sul teve 45,2% dessas ocorrências acima dessa média histórica. Bom, em relação à taxa máxima de crescimento, que foi aquele cálculo que eu expliquei, foi possível perceber que o Amazonas ele também se destaca. Aí aqui, só para poder não ficar repetindo as informações, eu só estou acrescentando os estados que apareceram de forma nova nas imagens. Então, é interessante a gente pensar, porque, por exemplo, o estado do Ceará, em relação à área queimada, ele teve essa coloração mais azulada. Então, foi um ano onde a área queimada não se destacou na série histórica. Porém, quando a gente analisa nessa outra métrica, que é a taxa de crescimento, ele surge como um dos estados nas primeiras colocações, como o ano de 24 e 25 se destacando nesse processo.
E então, o que é interessante, né? Você trabalhar não apenas com a área queimadas, mas com diversas métricas, porque você consegue entender o contexto dos estados e entender também que, às vezes, não é só o fator da ocorrência em si, né? Diversos outros fatores podem estar auxiliando nesse processo de ocorrência dos incêndios. Aqui também vai aparecer o estado de São Paulo, com 90% em áreas não florestais, né, dessa ocorrência das queimadas, e 38,5% acima da média histórica. E o Paraná, assim como o Ceará, ele apresentou 22,6% da área queimada abaixo da média histórica, mas em relação à taxa de crescimento, o estado apareceu como um destaque o ano de 24 e 25 nessa ocorrência na série histórica. Em relação ao tamanho máximo dos incêndios, aparece o estado de Rondônia, com 43,3% acima da média histórica. Alagoas, também assim como no Ceará, né, ele apresentou uma média histórica de área queimada baixa, mas ele se destacou no tamanho máximo de incêndios. Então, ou seja, 24 e 25 foi um ano em que mais ocorreu esse padrão de tamanho máximo comparado com a série histórica. E o estado do Mato Grosso, ele apresentou 31,5% acima da média histórica. Em relação às terras indígenas, o panorama geral do país, é possível entender que entre todos os territórios, 11,6% das terras indígenas teve o ano de 24 e 25 como o ano ápice de área queimada, então foi um ano de destaque na série histórica, o que é preocupante, né, visto todas as discussões que se tem feito, né, tanto cientificamente quanto governamentalmente. 6%, né, tiveram a segunda maior extensão de área queimada, então, ou seja, atingiram esse valor 2 aqui na legenda, e 4,3% registraram a terceira maior posição desde o início da série histórica. Em relação às unidades de conservação, é possível, né, entender, né, que se dá um panorama parecido com as das terras indígenas, e em termos quantitativos, 14,6% dessas áreas atingiram o recorde histórico nos anos de 24 e 25, 6% tiveram a segunda maior extensão e 4,8% a terceira maior desde o início da série. Em relação aos municípios, é possível perceber também que 5,4% dos municípios atingiram esse recorde no período de 24 e 25, 3,7% a segunda maior extensão e 3,5% a terceira maior. E é interessante, esqueci de mencionar, que visualmente, né, você percebe que a maior parte da concentração está nos estados da região norte e tem algumas ocorrências também, né, nas regiões centro-oeste e sudeste. E em relação, né, trazendo um pouco, né, do trabalho de contribuição do Corpo de Bombeiro no estudo, aqui é os dados da Ligabom, é possível ver a quantidade de viaturas, aeronaves, de asa rotativa, asa fixa e asa fixa para combate de incêndio florestal. E pegando um compilado de todos os dados, né, que nós conseguimos coletar, foi possível perceber que a gente tem recursos humanos de 71.846 bombeiros para quase 200 mil quilômetros quadrados de área queimada, e isso daí é equivalente a 0,36 bombeiros para cada 1.000 quilômetros queimados. Então, ou seja, é muita área queimada para pouca quantidade de bombeiro nesses combates. Então, entra a importância, né, de se discutir ações e discutir formas de ter ações mais preventivas do que reativas dentro do aspecto do incêndio florestal. Bom, e aí o efetivo total, né, de bombeiros militares é 71.846, mas também existem brigadistas temporários, brigadistas indígenas capacitados, brigadistas voluntários civis ou contratados por proprietários rurais, e também pessoas das comunidades capacitadas pelos corpos de bombeiros militares. Então, isso dá um total, né, juntamente com os bombeiros militares, de 80.944 pessoas atuando no combate a incêndios no país.
E aqui também é um resumo, né, de como que se dá a atuação dos corpos de bombeiro ao longo do ano nos estados brasileiros. Então, de janeiro até dezembro, né, se tem trabalho em diferentes regiões do país, e que coincide, né, com o que nós trouxemos do pico, o mês de pico de área queimada. Então, é o que foi discutido um pouco antes de eu apresentar, que o sensoriamento remoto, né, juntamente com as questões de atuação dos corpos de bombeiros, né, pode ser uma junção muito útil e muito importante para o combate aos incêndios florestais. E aí, com isso, né, algumas conclusões, né, que são as questões de que as mudanças climáticas elas estão intensificando esses incêndios e causando impactos, né, sobre ecossistemas e populações humanas. A questão de que planejar e prevenir é mais eficaz do que combater, então isso também traz a discussão da necessidade de monitoramento contínuo, o zoneamento de risco e estratégias antecipatórias, né, do manejo do fogo. A questão da importância do investimento em ciência, tecnologia e formação profissional para poder estar atuando nessas temáticas, e a questão de que proteger as florestas e a biodiversidade é garantir a segurança climática, a qualidade de vida e também o futuro sustentável do Brasil. Aí aqui, né, não esquecendo, eu preciso agradecer o pessoal do Stage of Wildfire, que eles auxiliaram no processamento. Então, a gente tem o Matt, a Estel, o Joey, tem o Matavelli, que está aqui também, que auxiliou nos processamentos, e todas as instituições envolvidas, porque não foi somente o pessoal que organizou, mas todas as unidades do Corpo de Bombeiro e todos os pesquisadores do país que se disponibilizaram um pouquinho para estar elaborando esse relatório. E aí, por fim, né, para caso alguém quiser acessar o relatório, não deu ruim, mas era para ter um QR Code aqui. Está disponível na biblioteca do INPE. Se vocês digitarem lá Fogo em Foco 2425, vocês conseguem achar. Eu vou ver com o pessoal do canal ali se consegue compartilhar o link com o pessoal. É isso. Muito obrigada, Débora, e a todos os palestrantes. Antes de eu passar a palavra, né, para o... Ai, olha, opa, estamos com o QR Code aí do relatório. Vocês podem acessar, então está na biblioteca virtual do INPE. Vocês também podem fazer a busca pelo Google, como Fogo em Foco 2024-2025. Então, antes de passar a palavra, né, para o doutor Morelli, nós vamos abrir para uma roda de conversa, então, com perguntas, comentários, tanto aqui do auditório quanto do YouTube. Vou contar rapidamente como que está a situação do YouTube, está bem interessante a participação. Nós temos pessoas, eu vou falar de um modo geral, de Santa Catarina, São Paulo, de Minas, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Acre, Roraima e no Nordeste do Ceará. Bom, aí temos bombeiros, integrantes de defesa civil, de universidades, de instituto de pesquisa. Então, muito obrigado a todos e todas aí que estão participando. E vários comentários muito interessantes. Eu acho que eu vou fazer esses comentários por bloco, né? Então, uma das perguntas era onde estava disponível o material, então vocês podem acessar online. Uma pessoa gostaria de saber se vai ter esse material impresso também. Se esse material ele vai ser depois disponibilizado, né, para o pessoal do Corpo de Bombeiros, se depois vocês poderiam fazer essa distribuição, né, do link né, do relatório, tanto também para divulgá-lo, mas também para as pessoas poderem acessar os dados. Aí tem um comentário assim, bem legal, que um assunto de extrema relevância no cenário atual, frente à crise climática. O mais interessante é ver como as mulheres
estão dando voz ao fogo em todas as áreas de enfrentamento desse fenômeno. Parabéns. Então, muito bacana. Tem um outro aqui também, muito parabéns pelas constantes atualizações técnicas nesse tema, cada vez mais importante para o Brasil e para o mundo. Parabéns a todos os envolvidos na pesquisa, com certeza esse momento é o início de um grande caminho a percorrer. Nós temos também outras perguntas aqui. Então, a pergunta que eu já comentei, mas que é interessante, vocês pretendem direcionar aos órgãos públicos para o repasse aos agentes que estão na linha de frente do combate, prevenção, preparação, mitigação aos impactos do fogo? Vocês verificaram a necessidade de realizar alguma adequação na análise ou metodologia do relatório global para adequar ao cenário Brasil? Bom, vou passar então essas questões. Hoje eu acho que já vou amarrar também, que eu falei que é um C3, né? Considerando a urgência do tema, será que mesmo considerando o efetivo informado, não estamos perdendo esse desafio a começar pelo pequeno efetivo? Então, agora eu passo a palavra a vocês. Então, Tenente Coronel. Bom, eu vou fazer de trás para frente, já em cima dessa última pergunta. Na verdade, existe uma iniciativa dessa integração com as operações que foram mencionadas, uma inteligência institucional já aplicada de muitos anos pelos corpos de bombeiros na mobilização dos seus contingentes de forma estadual e até mesmo interfederativo. O exemplo, por exemplo, da resposta ao Rio Grande do Sul, os 27 estados da federação estiveram presentes nos alagamentos como a principal instituição de desastres e respostas do país. Então, não vejo esse cenário diferente para os incêndios florestais. Essa integração ela já acontece desde os incêndios de 2020, então nós realmente fazemos o sensoramento remoto e a mobilização de pessoal nessa qualificação. Por exemplo, posso falar pelo meu estado, Mato Grosso do Sul conseguiu estar com bombeiros militares à frente dos 83% de focos de calor detectados e qualificados como incêndios florestais no território. Então, essa outra diferença de pessoal, muito provavelmente atendido por brigadas particulares ou mesmo do terceiro setor, que completaram a equação. Então, ainda assim, mesmo contingente baixo, nós conseguimos dar o máximo dessa boa aplicação do pessoal. É lógico, sempre é salutar melhorar, mas essa é uma decisão de cada governo estadual, né, dentro da sua política pública local. Mas ainda assim, essa eficiência da aplicação do recurso, ela já é uma métrica muito usual no nosso dia a dia. Então, mesmo que você olhe e fale, a distribuição geográfica de bombeiros no país ainda é baixa, mas é certo, por exemplo, volto a falar também do meu estado, que se você for um bombeiro militar em Mato Grosso do Sul, você vai pisar no Pantanal alguns anos para combater incêndio, mesmo que você sirva na cidade do bioma da Mata Atlântica, por exemplo. Então é certo que você vai ser empenhado nessas atividades. Então isso faz parte da nossa rotina já, e a gente tenta dar o máximo de eficiência possível, né, com os recursos que já estão disponíveis. Então, complementando aqui o que o Tenente Coronel Congro falou, não sei se vocês viram lá, tem um efetivo de bombeiros e também tem contratação de brigadistas, né? Cada vez mais os estados, eles vêm aderindo a essa questão da contratação dos brigadistas temporários para esse período de estiagem, bem como também o treinamento de brigadas, né? De comunidades. Esse ano a gente tinha uma meta bem expressiva de capacitar mais de 40 mil pessoas, né, de comunidades, para poder estarem aptas a combater esses pequenos
focos de incêndio, né, esses pequenos que começam na sua propriedade, eles estarem ali aptos para poder dar essa primeira resposta, né, e também os corpos de bombeiros, eles estão articulando para que um dono da propriedade, né, eles possam ter uma rede de apoio entre os proprietários rurais, né, então, assim, a gente pode aumentar o efetivo, mas nunca vai ser suficiente para conter todos os focos de incêndio do Brasil, então é preciso que haja uma rede integrada entre comunidade, sociedade civil, entre os corpos de bombeiros, né, para poder tentar conseguir debelar todos os incêndios, né. Além disso, a gente tem atuado na prevenção, né, em escolas, né, principalmente com as crianças, na preparação de militares, enfim, de militares do Exército também, para nos apoiar nessas calamidades, né, e só frisando o que o Congro falou, né, e o que foi apresentado ali no relatório. Quando tem um desastre de grandes proporções, um desastre como foi o ano de 2020 e 2024, né, há uma rede de apoio de todos os corpos de bombeiros. Eu preciso, vamos supor, Mato Grosso do Sul acionou os bombeiros porque lá eles não conseguiram conter esses incêndios, então vão os estados do Nordeste, por quê? Porque nesse período o Nordeste não tem tantos incêndios, né, então aquela planilha ali que ela apresentou é justamente isso, de sazonalidade, os períodos que o incêndio é mais atuante, que é mais forte, né, intenso nos estados, e o período que ele não é tão intenso nos outros estados. Então, aqueles estados que não têm a situação crítica, dão apoio para os estados que estão em situação crítica e vice-versa, né? Então, a gente vai fazendo esse rodízio. E assim também é feito com relação às chuvas, não é o nosso tema aqui, mas é feito em relação às chuvas, né? Como foi o caso do Rio Grande do Sul. É isso. Muito obrigada, vocês fazem um trabalho incrível. Vou passar a palavra para a Liana. Será que está funcionando? Alô? Tá? Especificamente em relação à pergunta 2, tá? Que foi em relação aos dados, essa base de dados, né, do Global Fire Atlas, ela é bastante interessante, porque, né, como a Débora apresentou, a gente pode observar que não é só a extensão do fogo, mas também as características desse fogo, né? É um fogo que ele vai correr mais rápido, que ele vai queimar mais quente, então a gente tem essas outras métricas que permitem que a gente entenda quais são essas modificações dos eventos que estão acontecendo no território. Mas, obviamente, existe uma gama de produtos muito interessantes, né? Por isso, até a presença do Fabiano Morelli, que coordena o programa Queimadas aqui do INPE, né? Hoje de manhã ele já mostrou diversos desses produtos, tanto do fogo quanto da parte da meteorologia, que eu acho que vai ser uma adição muito importante para o relatório. E também essa base de dados, que é uma base de dados global, tem alguns problemas que a gente conhece já para o território brasileiro. Por exemplo, esse produto, que é do Moldes, ele tem uma baixa detecção em relação à extensão da área queimada para o sudoeste da Amazônia. Mas, dentro das grandes capacidades institucionais que nós temos no Brasil, por exemplo, lá no estado do Acre, tem a Universidade Federal do Acre, né, em Cruzeiro do Sul, laboratório do Lab Gama, coordenado pela professora Sonaira, que tem uma iniciativa do monitoramento, né, do mapeamento da extensão da área queimada para o estado do Acre, e muitas vezes ela também estende essa análise para dar apoio aos países vizinhos. Então, eu acho que nós temos muitas capacidades que podem ajudar a preencher lacunas, né, e até permitir avanços em relação a essas análises que nós temos, que nós fizemos para esse relatório, né, e a gente pretende melhorar isso para o próximo ano.
Bom, então, voltando aqui aos comentários e perguntas do YouTube, olha, entraram, na realidade, mais duas representantes aí de estados, pessoal de Sergipe e do Rio de Janeiro, então, ou seja, cada vez mais aparecem pessoas, né, de estados diversificados participando, muito legal. Temos duas perguntas, outras. Quais seriam os principais planos e ações a serem tomadas para mudar o foco de ações de resposta para ações de prevenção? E a outra questão é, concordo totalmente com a tenente-coronel Jussieri e exatamente o que penso que é a urgência para o Brasil e muitos outros países. O mundo do incêndio florestal mudou, dado a mudança climática. Bom, vocês gostariam de fazer algum comentário? Então, com relação às ações, né, existe o Comitê Nacional de Gestão de Incêndios Florestais que trabalha justamente nessa questão de padronização das ações dos corpos de bombeiros, né, existe uma discussão também, né, sempre nas reuniões da Liga Bom, né, junto com os comandantes gerais, para que se intensifiquem as ações, para que um estado, né, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que tem mais incêndios e que tem um know-how para poder, uma expertise, né, de ações de prevenção, de preparação, para que outros estados adotem essas medidas, né? Quando eu trabalhava em Mato Grosso, eu fui comandante do Batalhão de Emergências Ambientais, e nós recebemos vários estados para poder passar esse know-how, né? Pará, Mato Grosso do Sul, que é o nosso irmão, Acre. Então, assim, várias ações, inovações, tecnologias, né? Hoje a gente usa muito mesmo a base de dados do INPE para poder intensificar nossas ações, mapear aonde nós vamos colocar ali as nossas guarnições, né? Nessa época da temporada de incêndios, nós intensificamos, né? Além das bases existentes fixas que nós temos em todo o Brasil, né? São 1.063 cidades que têm bases dos corpos de bombeiros, né? Nós implementamos bases temporárias, né? O que são essas bases temporárias, né? Seria ali uma viatura, uma guarnição destacada para aquela cidade onde não tem um quartel do Corpo de Bombeiros. Então, esses militares são destacados para essas cidades onde tem maior incidência de focos de calor, né? E aí é importante o trabalho do INPE, justamente por quê? Porque antes da gente implementar essas ações, a gente faz um mapeamento, um estudo técnico para verificar quais são as cidades onde tem maior incidência de focos de calor e a gente coloca ali uma guarnição, uma base temporária para aquele local. Além disso, nós fazemos convênios com as prefeituras, né, para que eles possam contratar brigadistas. E aí a gente manda um militar ou dois militares para que coordenem essas brigadas municipais, né? Então, a gente tem vários modelos de brigadas. A gente tem as brigadas municipais mistas, né, que são municipais, a gente tem as brigadas estaduais, que são a contratação do Estado, e a gente tem a brigada, que é a brigada que a gente, das comunidades mesmo, né? Então, assim, a gente tenta ampliar o nosso poder operacional, não é só de bombeiros, né? Então, se tem ali uma prefeitura que quer combater incêndio, a gente manda um bombeiro ali para ficar de apoio, né? Para poder estar à frente dessa brigada municipal que a gente fala. Além disso, tem várias outras ações aqui, acho que se eu for falar, vou me estender, né? Então, a gente tem um monitoramento por satélite, a gente liga, né? A gente tem telefone dessas propriedades rurais, a gente liga, né, verificou ali na tela
um foco de calor, verificou que é praticamente um incêndio, a gente liga nessa propriedade, né, e fala, olha, o que está acontecendo aí? Então, é uma forma também de reduzir os incêndios. A gente tem fiscalização também, né, a gente manda, quando já passou o incêndio, na verdade, e aí só ficou a área queimada, a gente manda uma guarnição também para poder fiscalizar, autuar juntamente com a SEMA essas áreas queimadas. Enfim, nós não estamos inertes, né? A gente tem várias ações. Infelizmente, o nosso Brasil aí é muito grande, né? Praticamente um continente, e a gente tem trabalhado intensamente para poder conter os incêndios. Um ponto só que eu queria ajudar a complementar nessa sua resposta, Jussiele, é o lado do que a gente está fazendo aqui hoje. Essa integração entre bombeiros e INPE, o INPE tem ferramentas fantásticas, que naturalmente já são consumidas por diversos agentes públicos e privados na sua tomada de decisão. Com essa vivência de chão de fábrica que nós temos, né, nas operações, nessa governança territorial que os bombeiros fazem frente à gestão de incêndios florestais, e essa parceria que hoje a gente começa a rascunhar aqui novos caminhos, a qualificação disso ela é uma relação mais muito, muito saudável, né? Então, um dos pontos de resposta a essa internauta é exatamente esse aspecto. O que nós estamos fazendo aqui hoje, né, com esse relatório que tem alguma métrica, até então eu não me recordo de ver no passado, por exemplo, uma métrica nessa linha, que foi iniciativa aqui do INPE, muito bem posicionado. A relação de bombeiros por quilômetro quadrado de incêndio em área queimada. Nunca imaginei desse processo, mas isso faz parte da necessidade do profissional no local, como também faz parte as ferramentas que hoje o INPE tem e que também faz parte o nosso bombeiro profissional saber utilizá-los com eficiência e principalmente fazer o engajamento da sociedade no uso dessas ferramentas para comunicar corretamente os riscos de incêndio daquela região que está sendo afetada. Então, os próximos anos aí, que esse trabalho preventivo que a gente começa a lançar aqui, de preparação também, e regulagem das ações de resposta, elas vão ser muito saudáveis aí nos próximos anos, se Deus quiser. E só complementando aqui mais uma vez, a ferramenta, né, que o INPE vem trazendo, aprimorando cada vez mais, vem nos auxiliando para justamente utilizar outros tipos de estratégia, né, para poder fiscalizar. Antigamente, não se tinha ali a questão da área queimada, hoje já se tem. Hoje a gente já consegue fazer o caminhamento do incêndio, né? Qual é a origem do incêndio, o caminhamento dele ali, né, na tela, a gente consegue. Então, não dá mais para o proprietário falar que o fogo não saiu da propriedade dele, né? Hoje a gente tem aí os satélites que fazem ali toda a triangulação, que faz todo esse caminhamento do fogo. Então, cada vez mais vão surgindo ferramentas, né, e é muito importante esse papel do INPE para poder apoiar os corpos de bombeiros, as brigadas, né. E ainda né, no tema de prevenção, que eu acho que é o grande foco nosso, até o desenvolvimento desse material, né, que inclusive foi a aproximação com o Tenente Coronel Congro, nós inicialmente desenvolvemos, né, o Fogo, a Amazônia. Tá bom. O Fogo para a Amazônia, mas em sequência, né, devido aos incêndios de 2020 no Pantanal, a gente começou a desenvolver o material para o Pantanal. O que é esse material, né? É um material de educação ambiental. Inicialmente ele foi pensado para trabalhar no contexto escolar. Quando começamos a fazer as capacitações lá na Amazônia,
com esse material começaram a aparecer não só, né, a comunidade escolar, mas também colegas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, brigadistas voluntários, né, os colegas do Preve Fogo, com o interesse, né, de como trabalhar essa temática para além das paredes da escola. Então, é um material que ele traz metodologias participativas, né, de como você insere essa temática na educação formal e não formal, né, que é também uma pauta, né, da Política Nacional de Educação Ambiental, a temática das mudanças climáticas, e aqui é uma ferramenta de como trabalhar o fogo. Uma parte que eu acho que é bastante importante, né, que tem nesse material, é o referencial teórico, ou seja, a gente pega todo o estado da arte, da informação científica, quando queima, por que queima, onde queima, quais os impactos, né, para esses dois biomas, numa linguagem que é bastante acessível, né, então a gente já facilita bastante, né, o aprendizado, né, das pessoas que precisam se capacitar para dar continuidade a esse trabalho. Esse material, né, no Melhor Espírito Público, ele é disponível online, né, para leitura online, para baixar o PDF. Se você quiser baixar com corte para gráficas, para imprimir as suas versões, né, está tudo disponibilizado. O site é bem fácil, né, o livro chama Fogo, então o site é efogo, né, o acento.com.br. E lá também tem alguns outros materiais que nós temos desenvolvidos, né, no âmbito da educação para redução de risco de desastres. Bom, nós temos só 2 minutinhos e uma pergunta que eu vou fazer aqui do chat, mas também queria saber se alguém aqui da plateia tem alguma dúvida, alguma questão a ser colocada. É uma pergunta sobre se vocês teriam informação se o governo federal tem algum programa de incentivo aos municípios para ter melhor condições para fazer esse tipo de trabalho, né, que foi comentado de um modo geral, de uma forma mais eficiente. Olha, e o outro, seria possível, Fabiano, falar um pouco sobre os dados que são produzidos pelo INPE e estão disponíveis para a população como um todo? Bom, eu vou mencionar, porque, na verdade, a competência de falar pelo governo federal aqui é zero com relação à minha pessoa. Eu vou mencionar uma ação que nós participamos enquanto ente do Estado de Mato Grosso do Sul. O governo federal abriu um edital, né, junto ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, onde ranqueou vários municípios prioritários com as incidências dos incêndios florestais mais recorrentes ocorridos, e esse edital ele foi aberto para Pantanal e Amazônia, né? Acho que, se eu não me engano, eram 81 municípios habilitados, né, a participar, e, por exemplo, para o Pantanal de Mato Grosso, o Pantanal brasileiro, né, que envolve Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, haviam 9 municípios, 4 foram contemplados com recursos que dão na ordem de quase R$1 milhão para cada município, né, sendo 3 de Mato Grosso do Sul e 1 do Mato Grosso. E aí nós estamos agora nessa fase, mas essa iniciativa ela é muito saudável, né, porque ela realmente trabalha as ações de prevenção, preparação e resposta aí, de uma forma um pouco mais local para atendimento. Então, é uma iniciativa que nós tomamos nota, né, que aconteceu pelo governo federal e nós participamos em apoio aos municípios lá do nosso estado. Agora, lógico que existe toda uma coordenação nacional, né, que acho que seria mais adequado depois ver com o próprio governo federal. Uma outra iniciativa, né, do governo federal na verdade, a gente ali, nós da Ligabon e os estados, também os corpos de bombeiros estaduais, a gente sempre provoca, né, o Ministério da Justiça para que tenha recurso para os estados, encaminhe recurso para os estados. E aí, esse ano, saiu uma iniciativa entre Ministério
do Meio Ambiente, Ministério da Integração, Ministério da Justiça, não, Ministério da Integração, desculpa, acho que o MMA não está, para que articulasse junto ao BNDES um recurso, né, na ordem de 150 milhões, e aí 6 estados do Cerrado foram contemplados, né, esse ano. Já foram contemplados estados da Amazônia, né, acho que quase todos os estados da Amazônia, se não me engano, já foram contemplados com o recurso, e esse ano, 6 estados do Cerrado e Pantanal, né, Mato Grosso do Sul, também vão ser contemplados aí, cada um mais ou menos com 23 milhões, 23 a 25 milhões de reais para a implementação de recursos para prevenção, preparação, etc. Então, muito obrigada. Agora, a pedidos, e também estava já na programação, é um prazer convidar o doutor Fabiano Morelli, aqui do INPE, chefe do programa Queimadas, responsável pelos produtos operacionais da instituição. Então, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, uma boa tarde a todos que nos acompanham pela internet e também presencialmente. Gostaria de parabenizar a todos que estão presentes e que estiveram envolvidos com alguma contribuição dentro desse estudo. Sei que os jovens pesquisadores nos agraciam com esse poder de olhar para o futuro, olhando com os dados do passado, para que a gente tenha esse suporte em que as ações coordenadas possam ser planejadas devidamente e embasadas em dados, e assim a ciência se fortalecer a cada dia. Parabenizo, então, Liana, por ter coordenado a ação do relatório, Tenente Coronel Congo e Tenente Coronel Libriani, que nos presentiam com a parceria de estar envolvidos nessa discussão da importância de olhar para os dados e subsidiar os planos além do que cada estado individual fazia. Coordenar a ação, levar uma informação planejada para todos os bombeiros no contexto brasileiro, vai poder, sim, auxiliar ainda mais as preparações que são necessárias para o enfrentamento dos eventos extremos das mudanças climáticas que estão acontecendo. Nós estamos observando a cada ano um aumento nas frequências, sejam durante os períodos de chuva, das trombas d'água, das chuvas de altas intensidade em curto período, e também na época seca das ondas de calor. E as ondas de calor, que em 2024 foram muito presentes e que foram registros significativos nos aumentos de todos os indicadores das queimadas, seja pelo número de focos, área queimada, extensão, severidade e todos esses indicadores que a ciência traz a cada dia. O importante disso tudo também é que, assim, está se vendo que é necessário que os esforços integrados, coordenados com ações planejadas, deixam preparadas estruturas para que, em um momento de crise, ou seja, numa onda de calor que entrou nessa semana, rapidamente um comitê se organize e tome ações coordenadas por esse plano que os bombeiros conseguem organizar desde o município ao nível federal. Então, essa estruturação dos vários níveis, dos vários atores envolvidos, porque estamos falando não apenas do bombeiro, mas no nível municipal envolvendo várias organizações, foi citado várias brigadas, sejam
particulares, de instituições municipais, voluntárias, e assim por diante, elevando para as brigadas de instituições como o IBAMA, o ICMBio também, né? E isso, então, em cada lugar que elas estiverem presentes, elas podem agora olhar para mais uma forma de tradução de dados num relatório expressivo para a ação do 2024. Como ela tem a contribuição da sociedade civil também pelos bombeiros, né? Esse marco deste ano representa apenas o início de mais um desses documentos importantes de divulgação da ciência, e espera-se, então, e todo esforço está sendo feito para isso, para aprimorar e ampliar esses relatórios nos próximos anos. Então, vê-se que a gente está, de novo, no caminho certo de trabalhos que, desde meados da década de 80, foi iniciado dentro desse instituto. O INPE foi um precursor no monitoramento do fogo global, e depois ampliado para outras agências espaciais no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas o precursor foi no Brasil, e ampliando cada vez mais, gerando informações a partir dos dados extraídos de satélites, dados dos modelos meteorológicos de previsão de tempo e clima, auxiliando na tomada de decisão. Esses dados, eles cada vez vêm sendo aprimorados, não apenas porque um novo sensor, uma nova tecnologia, um novo dado e foi disponibilizado, mas sim porque a ciência está evoluindo com o apoio de jovens cientistas fazendo mestrado, fazendo doutorado, e principalmente em todos esses quase 40 anos, com a troca direta por parte dos usuários dos dados produzidos pelo INPE, né? Talvez não numa coordenação tão grande como esse marco traz a presença da Ligabom, mas pontualmente, como foi citado por Tenente Coronel Congo, vários estados, vários bombeiros, sim, já tinham contatos diretos com a instituição, mas trazer uma coordenação global também faz uma grande importância. Assim, a gente olha que o INPE começou como, primeiro, o foco de calor, né? E até hoje ainda marco de muitos relatórios, muitas definições de políticas públicas que foram e continuam sendo tomadas, como, por exemplo, alocação de recursos, contratação de brigadas temporárias, né? Ainda ele tem um diferencial também. Nós temos hoje 11 satélites para o monitoramento, e aí ao longo do dia se tem uma capacidade de revisita do fogo muito maior do que olhar com alta resolução, mas de cada 5 dias, ou cada dia espacialmente distribuído, né? Então, existem vantagens para cada produto, aplicações diretas para cada produto, um não desmerece o outro, e um evolui novas informações. Esse dado bruto, foco, área queimada, risco de fogo, ele vai sendo ampliado, evoluindo para eventos, severidade, a propagação e outros produtos que estão ainda por vir, né? O aprimoramento com as novas técnicas de ciência de dados e a inteligência artificial, ela está cada vez mais próxima do usuário final. Cada vez os jovens cientistas aqui no INPE estão utilizando isso cada vez mais para ampliar a capacidade de estudar longos períodos, né, ou umas áreas muito mais extensas. Se compararmos as dissertações
da década de 90, da década de 2000, tínhamos limitações, pois cada imagem que representava 180 quilômetros por 180 quilômetros no terreno custava $100 para uma pesquisa de mestrado. Hoje, não temos essa restrição. O domínio, a quantidade de dados, a quantidade de acesso que está amplamente disponível e com isso conseguimos ter uma análise muito mais aprofundada e as dissertações e as teses saindo com informações e um conhecimento maior transmitido para os documentos científicos padrão. E aí voltamos para o evento de hoje, uma forma diferenciada da divulgação da ciência e trazer essa compilação dos dados que o Instituto se apoia nas demandas para aprimorar, cria novas informações e divulga de diferentes maneiras. Então, é um caso de se inspirar outras instituições, porque, além do Brasil, a capacidade também que a gente pode avaliar, como foi citado, da presença das mulheres atuando no fogo. Eu fiz uma rápida reflexão e, de fato, temos no INPE a participação da Liana, mas também temos outras importantes pesquisadoras brasileiras do tema do fogo, Renata Libonati, a Ana Alencar, sim, né, atuando em corporações de bombeiros também. Eu consigo lembrar de algumas tenentes-coronéis que me vêm à cabeça. Lembro também em órgãos do Ministério do Meio Ambiente, várias colegas atuando, né? Queria citar, por exemplo, a Flávia Saltini e a Roberta Cantinho, né, no Ministério do Meio Ambiente, sem falar da ministra, que também é mulher, e aí é muito atuante e presente nesse sentido. Bem, assim, gente, eu gostaria de encerrar esse nosso evento, né, convidando a todos para acessarem mais esse relatório, conhecerem e que se envolva cada vez mais produzindo os mais diferentes e possíveis relatórios para a divulgação da ciência, onde o INPE agora também está se preparando para cada vez mais fazer isso com uma organização específica para disseminação da informação científica. Obrigado. Então, obrigada pela participação, né, das pessoas aqui que compuseram a mesa e a todos os participantes. Então, até breve. Muito obrigada.